Bom dia, Pará de volta, seja muito bem-vindo. Agora 7 horas 15 minutos, vamos falar de esportes? Vamos lá, Ferreira, entra em campo, bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Márcio, pessoal de casa, estão na área. Bom dia, Ferreira. Bom, a gente vai falar ainda do clássico, né? Até porque vencer o Repá sempre rende boas encarnações contra o maior rival. Sem dúvida. E a segunda-feira foi só felicidade para a galera do Leão, hein? Vamos acompanhar. Djavan chegou ao ver o peso e fez uma pergunta. Cadê o pessoal do Paysandu? Vocês viram por aí o Paysandu? A galera do Papão não estava para muita conversa nesta segunda-feira. Olha o estado dele como está. Triste. Mas isso vai mudar. Não, amigo Rony? Vai mudar ou não vai mudar esse seu estado crítico? Já estão contando vitória antes do tempo. Já calma que o campeonato ainda não acabou. Ainda não acabou, tu sabe disso. Leão, 3, Paysandu, 1. Eu já vi gol de bicicleta, mas de jante é a primeira vez. Essa batalha a gente perdemos, mas o importante é que nós vamos ganhar a guerra. Nós vamos estar sim na Série B. Pode ter certeza, fiel. Depois do clássico Repá, a dupla vai continuar em Belém porque a próxima rodada do Grupo D vai acontecer no Mangueirão. Sábado, o Paysandu recebe o Londrina e no dia seguinte o Remo enfrenta o Ipiranga. Até lá as equipes vão se preparar, logicamente. E por aqui a encarnação vai render bastante. Que esse ano passe logo em 2020, que em 2021 vai estar melhor. Todo mundo de bem, todo mundo na Série B, Paysandu como Remo, então um Feliz Natal, valeu! Tá aí então, né? Pessoal ainda comemorando. E você já tinha visto um gol de Jansen? Pois é, tá rolando essa brincadeira da torcida do Remo, né? O campeonato estadual teve um gol de meia bicicleta ou de bicicleta, né? Ficou essa questão no ar, que foi o gol do William Barros contra o Remo no primeiro jogo da decisão do campeonato e agora o gol do Jansen, que a torcida do Remo está tirando onda, faz parte desse cenário e o Repá cria esse clima. Agora, se nós formos aqui imaginar projeções em cima do quadro que se formou, o Remo e o Londrina dividindo a primeira posição, o Remo levando vantagem no saldo de gols, o Paysandu a seguir com 3 pontos e o Ipiranga que ainda não pontuou, e o Ipiranga não apenas perdeu pro Londrina no jogo de domingo. Perdeu o jogo, teve 3 jogadores expulsos, o técnico expulso, o outro atacante, porque um dos expulsos foi o Neto Pessoa, que é o artilheiro do time, um dos principais artilheiros do campeonato. Então está suspenso, não joga em Belém. E o outro, que é o segundo homem-gol da equipe, saiu contundido da partida, além dos 2 laterais. Então o Ipiranga está vivendo uma situação muito embaraçosa na competição. O que leva a entender é o seguinte: o desenho que vai se fazendo no campeonato é de 3 times brigando por 2 vagas. Remo, Paysandu e Londrina. Né? Esse é o cenário que a gente pode imaginar. Pois é, na próxima rodada da Série C, Leão e Papão, eles vão jogar em Belém, sábado, Paysandu e Londrina, domingo, Remo e Ipiranga. No domingo, Remo e Ipiranga, desculpa. Os bicolores, eles tratam, não é, Márcio, de esquecer essa derrota no Repá e manter esse foco todo. Vamos ver. Quebra da invencibilidade que já durava 9 partidas, liderança do quadrangular perdida, jogador expulso e derrota de virada para o maior rival. Essas foram as consequências da última rodada para os bicolores. Resultado amargo para quem esteve em campo e também para quem acompanhou de longe. A gente sabe que um clássico é um campeonato à parte, perder para o rival, ninguém gosta de perder. Mas entre os jogadores do Papão, nada melhor do que um resultado positivo para passar uma borracha nisso tudo, não é mesmo? Ficar se lamentando atrapalha até o próprio trabalho para o próximo jogo, então não tem tempo para isso. Então é chegar segunda-feira, como a gente já fez hoje, já levantar a cabeça e dar o melhor de si para que a gente possa dar a volta por cima e conseguir a vitória novamente. Agora o Papão já está de olho no próximo adversário, o Londrina. A partida será no Mangueirão. Ótima oportunidade para os bicolores esquecerem o último resultado e também recomeçar o caminho rumo à Série B. Cada jogo é uma decisão de suma importância para a gente.
Mas pela questão de como ficou a tabela, a gente consegue perceber que virou um mata-mata, né? Mesmo não sendo mata-mata, a gente virou um mata-mata porque vamos ter 2 jogos contra o Londrina, que vai definir que rumos que nós vamos tomar nessa briga. Mas para isso, atenção redobrada. O Tubarão vem embalado de uma vitória de virada contra o Ipiranga, sem falar que já são 6 jogos de invencibilidade. A gente tem que estar somando ponto, principalmente jogando dentro de casa. O fator casa nesse quadrangular é muito importante, que a gente sabe que tem a logística, tem o cansaço da viagem, enfim. Então a gente tem que estar pensando sempre em somar e principalmente dentro de casa. Bom, Ferreira, fazendo uma projeção para esta rodada e a outra, né? As 2 próximas rodadas. Temos o Remo e Paysandu enfrentando o Londrina e Ipiranga. O Paysandu vai pegar o Londrina agora, depois pega o Ipiranga, o Remo do outro jeito, né? Pegando agora o Ipiranga, depois o Londrina. Não é bem assim. O que ocorre os adversários na última rodada da primeira virada, sim, são os mesmos na abertura da segunda virada. Então o Remo nas 2 próximas rodadas enfrenta o Ipiranga em Belém e em Erechim. Erechim, né? E Paysandu vai pegar 2 vezes o Londrina. O Paysandu pega 2 vezes seguidas o Londrina. Remo e Paysandu vencendo os 2 próximos confrontos aí. Ficam bem caminhados para esse acesso, Ferreira? Olha só, a projeção que há de pontuação é que 10 pontos classificam. O Remo tem 4 pontos. Obviamente, se ele ganha os 2 jogos do Ipiranga, ele vai a esses 10. O Paysandu tem 3. Se ele ganha os 2 jogos contra o Londrina, ele vai a 9. Mas se nós raciocinarmos que o Ipiranga, perdendo aqui, se o Remo ganhar 2 vezes o Ipiranga, já era Ipiranga, né? Isso. Então, a decisão seria Paysandu e Londrina, da segunda vaga nessa hipótese. Aqui ninguém está antecipando classificação de A ou de B, está tudo aberto ainda. Mas o Remo tem um privilégio, porque ele enfrenta 2 vezes o time que já está praticamente... dando sinais que não vai ter muita força, né? Porque perdeu 2 jogos, vai enfrentar o Remo desfalcado, né? A expressão é essa, dando os sinais de que já não tem força suficiente, que é o Ipiranga. E, no entanto, pode até reagir na competição, sim, mas que está muito impactado. Então, a tendência é essa, os jogos Paysandu e Londrina decidirem uma vaga e o raciocínio que existe aqui, do lado do Paysandu, precisamos ganhar do Londrina de qualquer jeito, precisamos ganhar aqui, pontuar lá, se possível ganhar lá, porque já engatilha a classificação, não sofre nas últimas rodadas. É o mesmo raciocínio no Londrina. E hoje eu até ouvi um bate-papo entre colegas de imprensa de lá de Londrina, e eles avaliam o seguinte: olha, o Londrina tem uma briga direta com o Paysandu, o Remo pega o Ipiranga está dando esses sinais aí. Então é fundamental pontuar em Belém, é fundamental porque é confronto direto com o Paysandu, e aí eles projetam o seguinte: vamos lembrar que na penúltima rodada jogam Remo e Paysandu. De repente, um empate pode classificar os 2 lá, já supondo a possibilidade de jogo de compadres. Esse é o preço do jogo de compadres que Remo e Paysandu fizeram lá no final da fase classificatória, que eu particularmente ouvi de alguns amigos, vai ser jogo de compadres, e eu não aceitava em hipótese nenhuma que isso ocorresse. Ocorreu. Um jogo que seguramente foi o mais ridículo, o pior que nós já tivemos entre Remo e Paysandu, aquele 0-0 lá da fase classificatória. Então isso já permite que seja suposto lá fora que Remo e Paysandu possam ter um jogo arranjado aqui na penúltima rodada. Mas a próxima rodada vai determinar se o Remo vai viver uma situação de conforto no embalo da vitória sobre o Paysandu e que vida terá o Paysandu nesse confronto direto com o Londrina, que são times do mesmo nível, com tradição, um jogo em Belém, um jogo em Londrina, é realmente clima de decisão. Certo. Daqui a pouquinho você retorna, e o que vai ter no baú hoje? Bom, no baú nós vamos recordar uma das últimas conquistas da Tuna, a Tuna que está de volta ao Campeonato Paraense, sim, né? Então nós vamos mostrar um título da Tuna que teve os 2 últimos títulos da Tuna tiveram muitas histórias de bastidores. Um deles, principalmente, que é o que nós vamos focar aqui. E vou antecipar para vocês como vai ser o Parazão de 2021, até com a primeira rodada. Maravilha, então, Ferreira. Então tá bom. Informações quentinhas. Valeu, Ferreira. Até daqui a pouco.
8 horas e 21 minutos. Pela vinheta já sabe. Hora do esporte. Vamos lá, Ferreira. Segundo tempo, né, Ferreira? A gente falou um pouco da Série C hoje, a gente vai falar agora do formato do Parazão 2021, é isso, Ferreira? Exatamente, que já tem período definido, nós até já divulgamos aqui que o Parazão de 2021 vai começar dia 28 de fevereiro para se estender até 23 de maio, e os grupos que vão, em que as equipes se dividem, vamos ver como é que vão ficar esses grupos. Aqui no grupo A são os times de posição ímpar. O Paysandu, que foi campeão, o Castanhal, que foi terceiro do campeonato do ano passado, o Bragantino, que foi o quinto, aí o Itupiranga, o sétimo, o Tapajós, o nono, a Tuna como primeira da segunda divisão. Aí os times de posições pares: Remo, Paragominas, Águia, Independente, Carajás, Gavião e KTG. Você vê que são 12 clubes, é uma mudança. O campeonato vinha tendo 10, passa para 12, porque pelos ajustes por conta da pandemia, foi suspenso o rebaixamento do campeonato de 2020 para 2021. Então, como subiram 2, juntando-se aos 10, nós temos 12 clubes. Pelos critérios, pelo usual da federação para definir rodada, vamos ver como é que está elaborada na federação. Isso aqui não é nada oficial, é o que está elaborado na federação para a primeira rodada do campeonato estadual, com Paysandu e Gavião que KTG, Remo e Tuna, Castanhal, Carajás, Tapajós, Paragominas, Bragantino, Independente, Águia e Itupiranga. Seria essa a primeira rodada. Amanhã, 3 da tarde, os clubes vão ter uma reunião do Conselho Técnico para deliberações para o campeonato. E isso tudo está dentro do prazo estipulado pelo Estatuto do Torcedor. A federação tem um prazo de 2 meses antes, no mínimo no máximo 2 meses antes, para anunciar a tabela, anunciar regulamento, o formato da competição. Então o Conselho Técnico define essas questões amanhã, mas a gente está antecipando aqui o que já está elaborado na Federação Paraense de Futebol. Certo, chegou a hora da gente recordar. Vamos ao baú do Ferreira. A Tuna está de volta ao campeonato estadual e está de volta como campeã da segunda divisão. Então a Tuna volta a fazer festa de campeã, né? Por isso o baú vai resgatar aqui uma conquista da Tuna no campeonato estadual. Lembrando que a Tuna tem 10 títulos de campeão paraense. O último foi em 1988, mas o penúltimo foi em 1983. E Márcio Thaís, foram 2 títulos que a Tuna ganhou depois de muita polêmica nos bastidores. No título de 88, o Paysandu chegou a dar a volta olímpica, festejou o título, a Tuna ganhou nos bastidores e depois confirmou no campo. Em 83, o Remo também era tido como virtual campeão e a Tuna, numa virada pelo caso Rui Curuçá, que daqui a pouco eu vou explicar, acabou levando o título de 83. Vamos mostrar aqui a decisão de 83. O Remo havia vencido o primeiro jogo por 1-0. Aqui a Tuna fez 1-0 com o Luiz Carlos, artilheiro da Tuna naquela competição. O Dadinho vai empatar o jogo, olha essa bola que sobe, desce, chega o Dadinho, mata e já tira do goleiro. A câmera de baixo, né, Ferreira? Como é que é? A câmera de tá baixo. Embaixo, depois baixo, sobe de novo para mostrar a torcida aí. Ali da beira do campo. E aí o gol da vitória da Tuna, o Jorginho de Castro, 2-1, a Tuna campeã desse campeonato de 83. Eu falei do caso do Rui Curuçá, porque o Remo tinha esse jogador, lateral direito, que a Tuna acusou ilegalidade do atleta e no tapetão até se confirmou a ilegalidade. O Remo perdeu pontos e a Tuna acabou, depois, no desdobramento da competição, a Tuna acabou levando esse título. Eu falei da Tuna campeã em 2 competições, vamos mostrar a Tuna de 88 e a Tuna de 83. Aí está a versão Tuna de 83. A Tuna campeã de 83 e agora sim a Tuna de 98. Lá 83. 88. E 88, perdão. 88. Então, esses 2 títulos aqui que a Tuna levou, esses 2 times campeões da Tuna, e a Tuna voltou a fazer festa de campeã agora com a segundinha. Luiz Carlos, você viu lá no primeiro, vê agora também aqui no segundo time. Olha aqui o Luiz Carlos. E ele é quem traz depoimento para nós
aqui sobre a Tuna, campeã de 83. Alô, torcedores da Tuna Luso-Brasileira. Aqui é o Luiz Carlos Boné, artilheiro do Parazão 1988, no qual atravessei 3 gerações pelo clube, ganhando 3 campeonatos. Em 1983, a Tuna Luso foi campeã, quando numa final, no jogo de ida e volta entre Remo e Tuna, o Remo venceu o primeiro jogo. Logicamente aí já fez festa, achou que seria o campeão e tudo mais, mas no jogo de volta a Tuna Luso venceu, dando a volta por cima e ganhando aquele campeonato. Eu fiz gol na final e foi um campeonato muito importante, porque a Tuna dava aí uma nova vida à questão do esporte, do futebol da Tuna. Bom, eu já vou chamar imagens, outras imagens aqui dessa decisão, que são imagens muito bacanas, desse Remo e Tuna de 83, a entrada dos times em campo no Mangueirão da Geral. Né? Isso. Fogos ali atrás, Ferreira. Então, festa, né? Uma grande festa naquele campeonato. Aí você tem lances do jogo, e aí nós vamos para uma imagem muito curiosa. Daqui a pouco vai surgir aí um personagem que não foi convidado para o jogo e que acabou invadindo o campo. Olha aí o urubu. O urubu invadiu o campo, teve que ser resgatado para que o jogo pudesse quietinho ali, ó. Ali, ó. Tá aí, ó. Então, o resgate do urubu e a Tuna fez a sua festa. Ficou chateado o funcionário aí. Os Geraldinos, que já não existem mais no Mangueirão, né? E a Tuna acabou levando, enfim, esse campeonato que o Baú traz aqui nesse nosso resgate. Muito bacana. E com o Baú a gente vai dando tchau para você, agradecendo a companhia. Amanhã tem muito mais.